Shalom, shalom, geração do avivamento. Bom dia, bom dia, bom dia para todos vocês. Um dia abençoado no nome do Senhor Jesus. Aleluia, glória a Deus. Bendito é o nome do Senhor. A casquinha. Toda a honra e toda a glória ao Senhor Jesus. Aleluia. Como que vocês estão? Shalom, shalom, shalom. Sejam todos bem-vindos. Amém? Toda a honra e toda a glória ao Senhor Jesus. Amor, põe um pouquinho de café para mim, fazendo favor. Aleluia. Eu tô feliz, gente. Minha mãe chegou ontem aqui com meu irmão e um amigo. Amém? Glória a Deus. Então eu tô mimada agora. Né, amor? Sim. Tô mimada. Aleluia. Bendito é o nome do Senhor. Amém? Gente, esses dias pra mim foi uma sequência, né? Uma coisa atrás da outra, né? Desde o dia que a gente foi pro apóstolo Joel. Meu Deus. Aí minha mãe falou assim, eu tô indo de surpresa. Eu falei, amém. Ela falou assim, eu ia de surpresa, mas eu resolvi falar, eu falei, glória a Deus que a senhora falou pra mim que vai vir. Amém, queridos? Ó, Êxodo 3, amém? Deixa eu só falar uma coisa pra vocês, tá? Aumenta a expectativa de vocês pra nossa conferência. Ontem o apóstolo ficou trabalhando o dia inteiro, né, amor? Eu e a pastora Letícia. Ele, a pastora Letícia, o Pastor Júnior, que tá aí, o profeta Gustavo. Tá demais, tá, gente? Se prepare. Pastora Ed também, tadinho. Gente, sobrenatural, tá? Só no último mês aumentou mais 500 inscritos. Então, o nosso povo geralmente deixa pra comprar na última hora. Não tem mais, né, uma hospedagem privativa. Tem a coletiva, né, pastor? Só tem agora. Ingresso avulso. Ó, tem um ingresso avulso, tá? Mas aí você vai ter que arrumar algum lugar pra você dormir fora da estância. Mas assim, o ingresso avulso é geralmente para quem mora na região, né? Você quer ir lá participar do evento, mas quer voltar para sua casa. Não é o que a gente aconselha, né? Porque a conferência é algo muito intenso, né? A gente sempre aconselha que as pessoas fiquem lá. Exatamente. Né? Porque, para não perder tempo, né? Vamos dizer assim, transporte, locomoção. Sim. E aí a hospedagem privativa não tem mais dentro da estância. Você só vai conseguir fora, né? Um hotel, Sumaré, tem Hortolândia, tem Campinas, em volta. Só que o bom lá da nossa conferência é a oração da madrugada, né, amor? Eu falo assim, é umas partes, né? Do apóstolo é uma das partes preferidas. A minha parte eu falo pra vocês, meu coração, vocês sabem que é na madrugada ali. Gente, a madrugada esse ano vai estar demais, demais, demais. Mas na área também é bom demais, né? Êxodo 3, abre já comigo, vamos orar para nós. Vamos orar? Amém? Glória a Deus. Querido Deus e Pai Todo-Poderoso, na autoridade do nome de Jesus, Pai, eu quero te glorificar, eu quero te bendizer, Pai, eu quero te exaltar, Senhor Deus. Obrigada, Jesus, por tudo aquilo que o Senhor tem feito, por tudo aquilo que o Senhor tem nos dado. Pai, toda a honra e toda a glória, Pai, que seja dada somente a Ti. Eu quero chamar, Pai, a presença doce, perfeita, palpável do Espírito Santo de Deus sobre esse ambiente. Senhor, fala conosco através dessa palavra, nos confronta, Jesus. Jesus, muito obrigada por mais uma madrugada, obrigada pelo pessoal que está orando, são 90 dias de oração ininterrupta. Obrigada, Senhor, por tudo aquilo que o Senhor tem feito nesse ministério e por tudo aquilo que o Senhor ainda vai fazer. Toda honra, glória, poder e exaltação nós elevamos a Ti, Senhor. Obrigada, amigo Espírito Santo, por essa manhã, por esse dia. Abençoe a nossa quinta-feira, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Gente, ontem nós lemos a passagem, né? Que Moisés foi embora. Moisés foi embora do Egito para Midian. Agora, nós vamos ler Êxodo 3. Amém? Então, vamos lá.
Moisés e o arbusto em chamas, ou Moisés e a sarça ardente. Certo dia, Moisés estava cuidando do rebanho do seu sogro Jetro, sacerdote de Midian. Ele levou o rebanho para o deserto e chegou ao Sinai, o monte de Deus. Então, quando alguém perguntar assim para você, qual que é o monte de Deus? Monte Sinai, tá? Esse é o monte de Deus, ok? Ali, o anjo lhe apareceu no fogo que ardia no meio de um arbusto. Moisés olhou admirado, pois embora o arbusto estivesse envolto em chamas, o fogo não o consumia. E esse é o fogo da unção que vem sobre nós. É um fogo que nos arde em chamas, mas não nos consome. Amém? Que coisa espantosa, pensou ele. Por que o fogo não consome o arbusto? Preciso ver isso de perto. Quando o Senhor viu Moisés se aproximar para observar melhor, Deus o chamou do meio do arbusto. Moisés, Moisés, aqui estou, respondeu ele. Não se aproxime mais, o Senhor o advertiu. Tire as sandálias, pois você está pisando em uma terra santa. Eu sou o Deus de seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Aqui tem algo que eu gosto muito. Olha aqui, ó. Deus de Abraão, certo? Deus de Isaac, Deus de Jacó. Ele podia ter falado Deus de Israel, sim. Mas eu entendo no profético, aqui Deus está falando, eu sou Deus daquele que é transformado e daquele que ainda não foi transformado, certo? Então, quando Moisés ouviu isso, cobriu o rosto, porque teve medo de olhar para Deus. Então o Senhor lhe disse: por certo, tenho visto a opressão do meu povo no Egito e tenho ouvido o seu clamor por causa de seus capatazes. Sei bem o quanto eles têm sofrido, por isso desci para libertá-los do poder dos egípcios e levá-los do Egito a uma terra fértil e espaçosa. É uma terra que produz leite e mel com fartura, onde hoje habitam os cananeus, os hititas, os amorreus, os ferezeus, os heveus, os jebuseus. Então, quem que habita na terra que emana leite e mel? Os inimigos de Deus. Lembra que eu falei tudo que tem eus, hititas, itas, eus, os eus, os que tem os eus no final e os itas no final são os inimigos de Deus. Cananeus, hititas, amorreus, ferezeus, heveus e jebuseus. Sim, o clamor do povo de Israel chegou até mim. Eu tenho visto como os egípcios tratam cruelmente. Agora vá, pois eu o envio a Faraó. Você deve tirar o meu povo de Israel do Egito. Gente, eu quero que vocês imaginem. Moisés está pastoreando, né? Está rebanhando ovelhas. Aí, de repente, Deus aparece numa sarça para ele, ardente. Olha, Moisés, eu vi o clamor do meu povo, agora vai e liberta o meu povo do Egito. Moisés, agora aqui eu fico imaginando, né, a cabeça de Moisés. Moisés, porém, disse a Deus: quem sou eu para me apresentar ao Faraó? Quem sou eu para tirar o povo de Israel do Egito? Deus respondeu: eu estarei com você. Este é o sinal de que eu sou aquele que o envia. Depois que você tirar o povo do Egito, vocês adorarão a Deus neste monte. Moisés disse a Deus: se eu for aos israelitas e lhes disser, o Deus de seus antepassados enviou vocês, eles perguntarão, qual é o nome dele? O que eu devo dizer? Então, Moisés está vendo sempre aqui, né, uma imposição, né, uma oposição. Então, Moisés está falando, mas como que eu vou fazer isso?
E se eu for lá nos israelitas, eles vão falar assim, qual que é o nome de Deus? Por quê, queridos? O nome de Deus era passado de ancião por ancião, tá? Aí eles iam saber que Deus tinha falado com Moisés. Então, somente os mais velhos, sabiam o nome de Deus, tá? Que é esse daqui. Deus respondeu a Moisés, eu sou o que sou. Diga ao meu povo de Israel, eu sou, me enviou a vocês. Deus também instruiu a Moisés. Diga ao povo de Israel, Javé, grifa esse nome, eu não sei se na sua Bíblia está assim. Javé, o Deus de seus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, me enviou. Então, qual que é o nome de Deus? Eu sou. Amém? O que sou? Eu sou o que sou. Javé. Amém? Que é a mesma coisa de Yahvé, mas a pronúncia é diferente. O Deus de seus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó me enviou a vocês. Esse é meu nome para sempre. Então, Deus tem vários nomes, certo? Jeová Rafá, né? Jeová Rafá, Jeová Jireh, Jeová Nissi, Jeová Sabaoth, Jeová Mekadesh, né? O Senhor o santifica. Então, o nome de Deus, né? Jeová Jireh, o Deus que provê. Agora, vai e reúna os líderes de Israel e diga-lhes que Javé, o Deus de seus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, lhe apareceu e disse, tenho observado atentamente e vejo como os egípcios os têm tratado. Prometi libertá-los da opressão do Egito e levá-los a uma terra que produz leite e mel com fartura, onde hoje habitam os cananeus, os hititas, os amorreus, os ferezeus, os heveus e os jebuseus. Os líderes de Israel aceitaram sua mensagem. Em seguida, você e eles se apresentaram ao rei do Egito e lhe dirão, o Senhor, o Deus dos hebreus, veio ao nosso encontro. Agora pedimos que nos permita fazer uma viagem de 3 dias ao deserto para oferecermos sacrifícios ao Senhor, nosso Deus. Eu sei que o rei do Egito não os deixará ir, a não ser que uma mão poderosa o force. Por isso, levantarei minha mão e ferirei os egípcios, como todo tipo de milagres que farei no meio deles. Então, as 10 pragas são 10 milagres, não tenho dúvida disso. Então, por fim, o faraó os deixará ir. Farei que os egípcios sejam bondosos com os israelitas, com os israelitas, e assim vocês não sairão do Egito de mãos vazias. Toda mulher israelita pedirá de suas vizinhas egípcias e das mulheres que as visitam artigos de ouro, prata, roupas caras, com as quais vestirão seus filhos e suas filhas. Desse modo, vocês tomarão para si as riquezas dos egípcios. Então, tudo aquilo que aconteceu depois das 10 pragas, Deus já havia predito, porque Deus não faz nada sem antes avisar quem? Os seus profetas. Então, queridos, a partir do momento que Deus fala com Moisés, vai acontecer exatamente isso. O faraó vai ter que deixar vocês saírem, vocês vão sair debaixo de 10 pragas, né, 10 milagres, e toda a riqueza do Egito vai ser colocada na mão de vocês. Então, tudo aquilo que acontece, Deus já está falando que vai acontecer. Pegaram ou não? Então, quanto tempo o povo ficou cativo no Egito? 430 anos. É muito tempo, ok? Então, a primeira parte profética desse texto é entender que Deus, ele usa o quê? Pessoas improváveis.
Moisés é uma pessoa improvável, mesmo sendo predestinada a ser o libertador do povo de Israel, certo? O libertador do povo, né, de Israel, que estava cativo no Egito. Então Moisés estava onde? Escondido no deserto, vivendo longe do Egito, pastoreando ovelhas, mas mesmo assim, Deus vai ali e chama ele para uma grande missão. Então, queridos, muitas vezes a gente pensa que Deus vai nos escolher, vai nos chamar, e a gente precisa estar em evidência, a gente precisa estar aqui, estar ali. Não, você precisa somente estar sensível à voz de Deus. E aqui Moisés, eu acredito que ele já tinha o quê? A identidade tratada. Ele estava pastoreando ovelhas, certo? Ele estava ali subindo no Monte Sinai. Então ele estava no monte de Deus, ele estava no lugar certo, tá? Então muitas pessoas hoje acreditam assim, mas eu ainda falta tanto, eu não prego direito, eu não canto, eu não isso, eu não aquilo. E queridos, o que você precisa fazer é colocar em prática, né? Lembra que eu falei para vocês ontem? Você precisa transbordar. A gente só fica bom orando. A gente só fica bom fazendo jejum, jejuando. A gente só fica bom pregando, tá? Nossa, eu criei uma desenvoltura muito boa para fazer live. Eu faço live hoje de qualquer texto da Bíblia. Por quê? Já são quase 3 anos todo dia aqui com vocês, né? Todo dia eu faço a live de um texto, de um tema. Então foi tantas lives feitas, né? Fora todas as imersões, seminários, escolas que eu já dei. Aí você pega o quê? Uma desenvoltura, você pega uma habilidade. Então não tem como você ficar bom em algo se você não pratica esse algo. Então, por exemplo, você só pega prática, você só fica especialista em algo quando você pratica aquilo por muito tempo. Então, o problema é que vocês querem uma resposta muito rápida, vocês querem um resultado sem praticar. Amém? E aí, Moisés aqui está sendo chamado e ele se acha que é improvável. Ele fala, mas como que eu vou fazer isso? Mas uma coisa é suficiente, eu estarei com você. Olha o que Deus está falando para Moisés. Moisés, eu vou estar com você. E queridos, você precisa entrar num lugar de confiar que Deus estará com você. Quantas vezes eu me sentia incapacitada? Quantas vezes eu me sentia despreparada? Mas eu estava posicionada em Deus. E a única coisa que Deus precisa que você esteja é posicionado. A própria Bíblia vai dizer que Deus vai te dar as palavras. Deus vai falar o que você precisa falar naquele momento. Como você vai falar? E queridos, por mais que você não saiba por onde começar, vai brotar. O nosso espírito, ele é um rio de água viva. E quando você confia, você só precisa confiar em Deus. Amém? Deus vai dizer que ele usa as coisas loucas, as improváveis, para confundir aqueles que acham que são. Então, eu vou falar uma coisa para você. Às vezes, tem gente que pode até saber mais que você. Mas você que é movido pela presença de Deus. Amém? É você que você que tem o Espírito Santo e tem a visão do que tem que ser feito. Pode vir um especialista numa área, mas quando você tem o Espírito Santo de Deus, o Espírito Santo ele te direciona. Ele fala para você o que você deve fazer, como você deve o que? Se posicionar. O que você vai fazer, o que você vai falar, o como, o porquê. Amém? Então, o que eu quero trazer aqui para você hoje? Nós precisamos estar apenas posicionados em Deus e prontificados a fazer. Agora, não adianta a gente querer pregar com eloquência se você não prega. Não vai vir, de repente, alguém e virar uma chave dentro de você. Não funciona dessa maneira. Existe a parte que Deus te dá unção e a parte que você coloca em prática, que é a parte humana. É como eu disse para vocês no dia de ontem. E muitas coisas vocês vão receber por mérito, por requisito de transbordo, de ensinar pessoas, de honrar a sua cobertura espiritual, de honrar as pessoas que caminham com você. Então são vários requisitos que Deus vai pedindo para nós, para a gente ir vivendo estações diferentes. Mas tudo, querido, existe o quê? O estar manifestando a unção e entregando tudo isso, tá? Existe a questão de obedecer a Deus, de estar posicionado, de estar alinhado, se edificando, buscando, vivendo no Senhor. Então Deus chama pessoas improváveis, sim, e Ele nos capacita. Mas
por mais que Ele nos capacite, existe a minha parte e a sua de estar posicionado. E posicionado eu preciso fazer minha parte, eu preciso ter comunhão com Deus, eu preciso orar, eu preciso jejuar, eu preciso ler a Bíblia. Queridos, desde o momento que Deus me chamou, falou, olha, eu vou te levar, você vai fazer, vai acontecer isso, ok. Mas eu entendi, eu preciso ler a Bíblia, eu preciso começar a pregar para as pessoas que eu conheço, eu preciso começar a orar. E assim a unção foi crescendo a cada dia. Amém? Glória a Jesus. Então é exatamente assim que acontece, tá? Então, olha só. Quando Moisés está ali no Monte Sinai, tá? O que Deus vai falar para ele? Moisés, não se aproxima mais, pois o lugar que você pisa é santo. Então, antes de Deus falar para você o que você vai fazer, Ele quer te encontrar num lugar que tem santidade. Antes de Deus falar assim, olha fulano, Beltrano, você vai para isso, você vai para aquilo, Deus vai falar assim, tira as sandálias agora, porque aonde você está pisando é santo. O que eu quero dizer com isso? Que antes de Deus te dar uma missão, Ele quer ver você vivendo santidade. Essa palavra aqui é uma palavra rema. Então, antes de Deus falar, Moisés, você vai para o Egito, e de lá você vai tirar o povo que está na escravidão, Deus vai falar assim, Moisés, essa terra que você está pisando é santa. Esse lugar é um lugar santificado. E Deus quer nos encontrar num lugar santo, num lugar de santidade. Lembra que eu sempre falo para vocês, santidade não é você ser a quarta pessoa da Trindade. Santidade é você ser uma pessoa que todos os dias, naquilo que você faz, nas suas atitudes, naquilo que você fala, naquilo que você vê, naquilo que você escuta, você está manifestando e buscando estar na presença de Deus. Isso é santidade. É as escolhas que você faz, é aquilo que você busca para se santificar e estar mais próximos de Deus. Amém? Então, tem muitas pessoas hoje em dia que é autoridade, que é unção, que é poder, mas sem o quê? Sem viver uma vida no secreto, sem ter santidade. Queridos, você pode ir lá viver uma impartição, pegar uma unção, mas se você não tem a santidade, é a engrenagem que vai manter tudo aquilo que nós somos em Deus intacto. Amém? E eu vou falar uma coisa para você. Santidade é algo crucial na vida do cristão. Então a santidade mantém intacto os dons, mantém intacta a unção que você tem, mantém intacto o caráter, mantém intacto a intimidade que você construiu em Deus. Santidade. Então a santidade ela é fundamental. E a gente vê aqui, Moisés tira as suas sandálias porque o lugar que você está pisando é santo. O lugar que você está pisando é santo, Moisés. Então, Deus ele vai te dar a direção do chamado, do propósito, com certeza. Mas o que Ele vai pedir? Ele vai pedir para você santidade antes. Amém? Então, a gente viu aqui que Deus viu a dor de um povo. Olha, o clamor do povo subiu aos céus, tá? Deus viu o sofrimento daquele povo. E, queridos, quantas pessoas não estão sofrendo? Quantas pessoas não estão esperando por um resgate, por um libertador, por uma pessoa que se posiciona? Eu recebo tantos testemunhos de pessoas que falam assim, apóstola, nossa, quando a senhora, se levantou, se posicionou desde 2000 não sei quanto, e aí ali eu vivi o avivamento, 20 anos na igreja, 15 anos. Eu falo, uau, toda honra e glória ao Senhor Jesus, mas tem o posicionamento de alguém. Tem o sim de alguém, tem a parte humana que alguém decidiu, eu me submeto ao nome de Jesus e eu entro agora para viver o que Deus está chamando, Eu vou manifestar essa unção. O que eu acredito, queridos, que quanto mais você demora para se posicionar naquilo que Deus te chamou, pessoas estão morrendo, pessoas estão cativas, pessoas estão sofrendo. Então tem pessoas que estão lá no Egito presas, dependendo do seu posicionamento, do seu encontro com Deus no Monte Sinai. E o seu Monte Sinai hoje é o seu secreto. O seu Monte Sinai hoje é o quê? É a tua vida de oração, tua vida de jejum, é a santificação. Então o que você está esperando para se posicionar? O que você está esperando para se posicionar? Você nunca se perguntou, nossa, o meu posicionamento vai libertar muitas pessoas. Então, hoje, você precisa se posicionar em Deus e falar, peraí,
eu preciso me posicionar e me prontificar a manifestar essa glória e fazer algo. Queridos, olha, quando eu me posicionei a primeira vez, ali, 2016, me posicionei assim, vida com Deus. Eu não tinha ministério, mas as pessoas ao meu redor começaram a ser alcançadas. As pessoas, meus amigos da faculdade, né, pessoas à minha volta, as pessoas que tinham comunhão comigo já começaram a ser alcançadas. Então Deus, Ele quer o seu posicionamento. E isso é o avivamento genuíno. Deus transformando alguém para transformar outras pessoas. Queridos, avivamento não é cair no chão, não é fritar, não é falar em língua, não. Avivamento é uma vida transformada, é uma vida que vive com integridade, uma vida que antes era de um jeito, agora é de outro. Agora a gente nem reconhece essa pessoa mais porque fala, meu Deus, você falava gíria, você não fala mais. Meu Deus, você era uma pessoa assim assada, agora você fala, a gente arrepia. Meu Deus, você agora é diferente, porque essa pessoa foi transformada. Amém? Então Deus está vendo a dor do povo da terra e está chamando você, falando, ei fulana, ei Thaís, ei Vanessa, ei César, se levanta, se posiciona. Tem um povo que está cativo e eu quero usar você, eu quero usar a sua vida para tirar esse povo desse cativeiro, quero usar a sua vida para tirar esse povo desse cativeiro. Ei, se posiciona, se levanta. Queridos, às vezes você fala assim, mas o que Deus vai fazer comigo? Olha só Moisés se sentindo tão pequenininho, mas Deus falou, eu serei contigo. Eu serei contigo, Moisés. Eu serei contigo. E você só precisa de uma palavra. Deus será com você. E queridos, você vai lá assim, mas apóstolo, como que eu posso manifestar unção? Como que eu posso manifestar uma palavra? Você tem hoje, querido, um púlpito chamado internet. E quantos de vocês, desde que me acompanham, eu tenho falado, vai fazer live, vai gravar vídeo, vai. Se você não tem um lugar que tem uma tanta oportunidade, por que você não está fazendo algo na rede social? Por que você não está evangelizando para os seus amigos? Quantas pessoas se levantaram nas redes sociais depois que eu tenho motivado vocês tanto tempo aqui? E eu fico muito feliz, porque você precisa fazer a sua parte. Você precisa sair da zona de conforto. Então, por que você não está fazendo algo? Avivamento é ser transformado pelo sangue de Jesus. Queridos, uma pessoa que foi transformada consegue transformar pelo nome de Jesus. Por quê? A melhor pregação é o exemplo. A melhor pregação não é uma boa eloquência. Não. A melhor pregação é quando você chega pregando com exemplo. Você chega pregando no seu estilo de vida, de viver. Você constrange lugares e pessoas no seu estilo de vida. Querido, o poder de Deus é algo que para a pessoa entender, ela tem que estar com um pouco mais de profundidade. Ela pode sentir o poder de Deus, mas receber ela precisa ter pelo menos um pouco de edificação. Entendeu? Então agora, transformação, uma palavra de Deus avivada, ela gera confronto para a pessoa buscar Deus. Aqui vocês são motivados a buscar, a ser transformados, certo? A orar na madrugada. Então, avivamento vai fazer você sair da zona de conforto e querer viver uma vida extraordinária na presença de Deus. Não uma vida morna. Amém? Certo? Aqui você vê que toda hora Moisés fala, mas quem eu sou? Você vai fazer através de mim. O medo, queridos, é um espírito. Existe um medo natural no ser humano, sim, mas existe o espírito do medo também. E o medo é um espírito que vai tentar anular o seu chamado. Medo do que os outros vão pensar, medo de não conseguir fazer direito, medo de não ter a validação das pessoas. E deixa eu te falar, o Senhor Jesus vai dizer que bem-aventurado aqueles que são perseguidos. E você vai ser perseguido sim. Então você não precisa ter medo da perseguição. Porque a perseguição é um fato que você precisa entender que ele já existe antes mesmo de você se levantar e se posicionar na presença de Deus. Só que aquilo que você carrega é maior e superior a qualquer tipo de medo. E eu quero dizer para você que é bem-aventurado. Coroa você vai receber por ser perseguido.
Sim, pessoas vão falar mal de você, vão te perseguir, mas a mensagem da cruz, ela tem que sobrepassar todo tipo de medo. A mensagem da cruz tem que ser superior a qualquer tipo de aprovação de pessoas. Amém? Então, eu vou falar uma coisa para você. Às vezes você não começou a nada porque você fica, o que a minha família vai dizer? E aí eu vou perguntar para você, o que é mais importante? O que Deus estabeleceu sobre você? O que Deus te chamou para você ou a opinião da sua família? Queridos, Deus está acima de todas as coisas. Mas a minha família não entende. Aí porque sua família não entende, você não vai viver o seu chamado? Porque os seus amigos estão tirando sarro de você, isso vai te parar? Se você precisa de elogios para continuar a fazer algo no reino de Deus, e se um tipo de comentário ou perseguição te para, você ainda não está findado na rocha. Porque o dia que você estiver findado na rocha de verdade, nada para você. E nada te motiva, porque a sua maior motivação será Cristo. Você não vai precisar de alguém te validando para você fazer algo, e você não vai parar porque alguém te discriminou, porque alguém te perseguiu, falou mal de você. Então, o dia que a sua motivação de fato é Cristo Jesus e não o homem, e não validação de ninguém, aí de fato você está vivendo o seu chamado na íntegra. Amém? Então aí Moisés vai tentar argumentar, mostrando para Deus a sua insegurança, o seu sentimento, a sua incapacidade. Então muitas pessoas hoje estão travadas por causa do espírito do medo, por causa da insegurança. Inadequação, eu não me sinto. Mas, Senhor, logo eu, no Egito. Porque ele saiu do Egito, ele conhecia o Egito. Ele conhecia a força do Egito. Amém? E eu vou falar uma coisa para vocês. Talvez a gente no começo do posicionamento, do chamado, a gente fica exatamente como Moisés, mas Senhor... Aí a gente olha para pessoas que estão há 20, 30 anos lá na frente, aí a gente fala assim, mas Deus, eu não sou esse pregador, eu não sou essa pregadora. E eu falei exatamente isso para Deus quando ele me chamou. Eu falei, Deus, eu não sou, como que eu vou falar bonito igual essa pessoa? Aí um dia Deus puxou minha orelha e falou bem assim, mas essa pessoa tem 30 anos de ministério. Essa outra tem 15. Você começou agora. Aí eu entendi, eu falei, peraí, então você não está querendo um resultado rápido. Ai, que bom, oh, glória a Deus. E eu entendi que Deus me validava e me qualificava conforme o meu tamanho, a minha estatura espiritual, o meu tempo de ministério. Então vamos aqui, queridos, comigo. Para de querer ser uma Larissa que está aqui todo dia pregando para vocês e jejuando há 10 anos, se você começou há 1 ano. Você não vai ser, você precisa dessa bagagem. Então você precisa passar por essa estrada de 10 anos, fazendo ali, jejuando, orando, sacrificando, e com você vai ser uma outra história. Não pense que você terá a mesma unção, porque com cada um Deus vai fazer de um jeito diferente. Amém? Não queira ser o fulano que está há 40 anos, entendeu? Então, o que eu entendi? E quando eu entendi isso, eu sou uma pessoa que quando Deus me dá uma palavra rema de sabedoria, eu falei, uau! Eu falei, peraí, eu preciso ver a minha estatura. Eu tenho 3 meses de posicionamento. Então, por que eu estou sofrendo com um fulano que já prega desse jeito, mas ele tem 30 anos de ministério, e eu aqui estou me achando indigna, pequena? Não, tá errado. Eu preciso andar conforme a minha estatura e eu preciso ter esse negócio, eu preciso ter paciência de esperar o tempo de cada coisa. Mas enquanto isso, eu vou fazer a minha parte. Eu falei, Deus, o que eu preciso então para chegar nessa estatura? Ele falou, você precisa ler a Bíblia, você precisa orar, você precisa ter um relacionamento comigo, você precisa construir uma história comigo. Então, queridos, eu quero arrancar você hoje de um lugar de uma cobrança, de querer ser como eu ou com qualquer outro fulano, beltrano que se admira, sem passar pelo mesmo processo. Primeira coisa, eu tenho 10 anos que eu estou orando, jejuando, renunciando, já fiz tanta loucura para Deus, já vivi cada pressão com Deus. E de tudo isso saiu óleo, gerou coisas em mim. Enfim, a minha história com Deus. Mas a sua história com Deus também vai ter processos, vai ter provas. Deus vai te levar para o monte, tá? Deus vai te levar para o monte, né? A gente sabe, né? Deus vai te levar para o monte.
para Ele te provar. Deus vai te levar para Moriá várias vezes. Pelo menos 2 vezes por ano, Deus te leva para Moriá para ver como que você reage. Só para mostrar para Satanás que você está posicionado. Amém? E eu vou falar para você, não adianta a gente querer ter o resultado do cicrano, do beltrano, sem passar por processos. Mas Deus está na sua estatura, no seu tamanho espiritual, Ele está te validando. Porque, queridos, infelizmente, você pode receber a unção que for de qualquer pessoa. Você pode ser uma pessoa muito madura. Tem coisas que são processos que é só você e Deus. Tem coisas que Deus, você só pode ter se você tiver muitas pessoas, cuidando de muitas pessoas. Então, por exemplo, a experiência que eu tive de 3 anos e meio pastoreando pessoas na garagem da minha casa. Eu não tinha hora, eu não tinha vida, era a gente chegando em qualquer horário. Essa experiência de ter 60, 70 pessoas sendo pastoreadas por mim, pelo apóstolo, ele me gerou uma experiência única, que você só vai ter se você fizer a mesma coisa. Não adianta você desejar ter esse óleo pastoral, essa experiência pastoral, se você não estiver cuidando de pessoas. Se você não tiver um compromisso de um culto toda semana. Então teve coisas que eu fui testada, validada, gerando óleo em lugares, em frentes, certo? Então eu quero que você entenda isso. As coisas não são do dia para a noite. São processos e nós precisamos entender que Deus faz um processo com cada pessoa de maneira diferente, amém? Então o medo é a única coisa que pode anular o seu propósito, o seu chamado. Agora vamos definir aqui, o que é chamado, tá? O que é chamado? Chamado é eu entender o que Deus me chamou para fazer. Qual que é o chamado de Jeremias? Profeta. Qual que é o chamado de Moisés? Libertador. Em primeiro lugar, mas ele é profeta também. O principal chamado de Moisés é libertador. Deus chamou ele para ser um libertador do povo de Israel que estava cativo no Egito. Qual que é o chamado, tá? De Arão? Sacerdote, mas auxiliador de Moisés. Certo? Então, a gente vai ver que existe o chamado e existe o propósito. O chamado é o que Deus te chamou para fazer. Então, Jeremias, a gente sabe que Jeremias foi chamado antes mesmo de estar no ventre da mãe, desde o ventre da mãe, para ser um profeta. Então, qual que é o seu principal chamado? O meu principal chamado, tá? É ser uma profetisa do Senhor. Eu creio nisso porque foi a primeira coisa que Deus ativou em mim, que Deus trouxe para mim. O meu chamado é ser uma profetisa do Senhor, mas o meu chamado principal é profético, certo? Depois, o Senhor me comissionou a libertar e avivar e profetizar. Então, eu sei que nosso ministério, a Global Fire, ela está dentro dessas 3 linhas. A gente ministra a libertação para acontecer o avivamento e a gente dá um destino profético com uma palavra profética. Amém? Então, funciona exatamente assim. Então, eu acredito que Deus me consolidou nessas 3 áreas de maneira bem forte. Libertação. Depois da libertação vem um avivamento. E quando a gente está sendo avivado e a gente tem uma palavra de destino, a gente consegue caminhar mais apaixonado, vivendo ali todos os dias, porque a gente tem uma palavra de norte, uma palavra de direção. Amém? Então, o que é propósito? Propósito é aonde Deus me usa para transformar vidas. Então, apóstolo, como eu sei que eu estou vivendo o propósito? Tem vidas que estão ao redor de você sendo transformadas. Quantas vidas estão sendo transformadas por você? Se for uma, você já está vivendo o propósito. Se for a manicure que você vai lá e prega para ela, você está vivendo o propósito. Se for através da sua empresa, que você, querendo ou não, faz um culto ali toda semana, para começar a semana, você já está transformando a vida dessas pessoas. Então, não importa quantas pessoas tem. Propósito é quando vidas estão sendo transformadas por nós, né? Através do nome de Jesus. E chamada é aquilo que eu sei que eu nasci para fazer. Queridos, existe dentro de mim uma libertadora intrínseca. Intrínseca. Né, amor? Quando eu ver, eu já tô lá. Eu já tô lá, ministrando libertação. Quando veio, eu já tô ali, fazendo. Certo? Então, assim, muitas vezes, né? Uma vez eu tava hospitalizada. Eu não era, amor? Tava hospitalizada. Sim. Uma vez eu tava hospitalizada, queridos. Aí, cortada, eu tava, né? Tinha feito uma cirurgia.
E aí chegou a enfermeira. E aí... Não era enfermeira não, posso, é aquela moça que limpa. Chegou a moça que limpa. É como se fosse a faxineira, né? A moça que limpa, chegou a faxineira. E querida, eu mal podia me levantar. E aí eu senti o espírito do vício nela. E aí eu já falei assim, senta aqui do meu lado. Aí na hora que ela sentou do meu lado, eu vi um demônio passando na lateral do hospital, do lado de fora, e me chamando desgraçada. Era um espírito de enfermidade cacunda passando assim. Eu falei, você tá achando que eu tô aqui debilitada? Você vai ver. Eu falei, senta aqui do meu lado. Chuchei a mão nela assim. E comecei a dizer, deixa eu orar por você. Pai, em nome de Jesus, todo espírito do vício vai bater em retirada agora, em nome de Jesus. E comecei a orar. Ali, né, só falei pro apóstolo ficar, né. Então, deixa eu te falar. Quando eu ver, eu já tô fazendo. E eu posso estar debilitada. Eu posso estar ruim, certo? Isso aí está dentro de mim. Está dentro de mim a libertação, a unção da libertação, certo? Esse dia eu estava aqui no meu condomínio, tem um laguinho, dá para ir pescar, mas tem que pescar e soltar. Aí naquele dia eu tive vontade, né, amor, pescar. Sim. Porque gente, eu nunca tenho vontade de pescar. Tô lá pescando no lago. Daqui a pouco chegou uma mulher com uma criancinha e sentou no banco do lado. E aí eu fiquei focada naquela mulher, eu falei, gente, o que tem com essa mulher? Falei, aí eu vi que ela tava pegando uns peixes grandes, falei, eu vou lá pescar perto dela, né? Aí o Espírito Santo falou assim, vai lá que ela é minha filha. E eu já comecei a conversar com ela ali, uma irmã da igreja, né? E eu já apresentei para ela a nossa oração de 24, né, horas, né? Até os meninos estavam comigo, o pastor Júnior, a pastora Bruna. Então, eu não perco tempo de ir lá, então fui lá evangelizar, fui lá falar de Jesus com ela, a missionária estava ali, e ela é missionária, fui lá falar com ela. Então, queridos, eu não perco tempo não, então é uma coisa que está em mim, evangelista, né? Quando eu vejo, eu já estou ali falando de Jesus. E o apóstolo sabe, eu sou bem antissocial, né, amor? Eu não tenho vontade de conversar, quando é coisa banal, secular, eu boto um fone de ouvido e fica ali. Mas se Jesus estiver no meio, tá aqui a pessoa mais social do mundo. Aí eu tenho a vontade de conversar, eu tenho a vontade de falar de Jesus, porque é maior do que eu. A unção é maior, essa essência de evangelizar, de pregar, é muito maior do que eu. Amém? Então, gente, o profeta ele tem um negócio antissocial, tá? O apóstolo sabe, né, amor? Tem hora que eu não quero conversa fiada. Tem hora que eu não tenho paciência. Tem hora que o apóstolo vai resolver um negócio, eu boto um fone aqui e fica aqui. E eu deixo ele resolver. Eu não fico lá perdendo meu tempo escutando, porque já está resolvendo, não preciso saber daquilo. O que eu faço? Eu boto um fone, começo a orar em línguas e estou ali no meu manto. Simples assim. Mas se Jesus entra no meio, não, aí a evangelista nata vem. Aí eu já falo de Jesus, eu já oro pela pessoa, eu sou ousada. Então, o chamado, ele arde dentro de nós. Não tem lugar para você manifestar chamado. Todo lugar é lugar. Então, o problema é que, às vezes, a cultura religiosa falou bem assim, você só pode manifestar Jesus no púlpito. Isso é mentira. Nós somos uma igreja viva e ambulante. Nós podemos viver um manto junto. Eu creio que quando a gente está junto é um céu aberto. É uma glória. Mas quando nós estamos no dia a dia, é aí que nós temos que manifestar a igreja. É aí que nós temos que abrir a boca e trazer uma palavra de esperança, uma palavra de sabedoria, uma palavra de confronto, de avivamento, uma oração. Queridos, quantas vezes nós entramos hoje dentro de uma igreja e nós não recebemos uma oração? E às vezes você está ali disponível a tocar numa pessoa, você tira todo o fardo que ela está sentindo. Mas por que isso não acontece? Porque não te ensinaram a ser assim. Porque parece que só dá para viver isso dentro de 4 paredes. Isso é uma mentira. Nós somos uma igreja viva, queimando uma sarça ardente dentro do coração, porque o Espírito Santo de Deus está dentro de nós. Amém? O eu sou confronta toda a falsa segurança. Então, qual que é o seu nome? Deus. Eu sou o que sou. Moisés, não se preocupa não, você não é, mas eu sou, adecabação. Moisés, não se preocupa não, você não é, mas eu sou o que sou.
Larissa, não se preocupa não, você vai avivar, você vai trazer o céu na terra, não se preocupa não, você não sabe como, você não sabe por onde, você não sabe como isso vai acontecer, mas eu quero que você saiba só de uma coisa, Larissa, eu sou o que sou. Você só precisa entender, Larissa, eu sou na sua vida, eu sou nesse ministério, eu sou o que sou, e a única coisa que você precisa saber é que eu sou. Ei, decalma, subecaia. O eu sou tem que tirar toda a insegurança de você. Não é pela sua força, não é pelo que você sabe, é pelo eu sou. O que sou, ele é. E ele se manifesta através de nós. Então Deus se revela a Moisés falando: ei Moisés, tira esse medo, tira essa insegurança, tira tudo isso aí, porque eu sou o que sou. Isso é suficiente para você, Moisés. E eu estarei contigo, isso é suficiente, Moisés. Amém? Deus está mostrando para Moisés a sua soberania absoluta. Deus não está perguntando para Moisés, mas que jeito você vai fazer, Moisés? Como que você vai começar? Não. Deus está falando: Moisés, não me pergunta o como. Você só precisa ter uma palavra. E a palavra é: eu sou o que sou. E eu estarei contigo. Acabou. Moisés, o resto deixa que vai acontecer. Aderima sotaya. Amém? Então o ser humano, ele está todo o tempo tentando encontrar o quê? Segurança e validação nas pessoas, dinheiro, posição. Queridos, por que eu aqui venho dar uma chineladinha em vocês? Não dependam de mim, não dependam de algo para fazer o que Deus te chamou. Porque eu posso ser uma muleta para você, mas Deus não quer homens e mulheres de Deus de muleta. Não dependa da validação de ninguém para você fazer algo que está queimando seu coração. Para de ser mimizento, para de ficar dando desculpa para tudo, amém? Para de achar que você precisa ter dinheiro, precisa ter inteligência, precisa ter posição, reconhecimento. Não. Se tem uma unção sobre você, você já está, querido, validado por Deus. E se algo queima no seu coração, isso aí é o suficiente. E a única palavra você já tem: eu sou o que sou. E se Ele te capacita no meio do caminho para você também se tornar qualificado para fazer. Mas Deus vai usar gente desqualificada. Deus vai usar gente que não sabe falar. Moisés era gago e Deus não tratou a gagueira dele. E você sabe por que Deus não tratou a gagueira de Moisés? Para mostrar para Moisés que ele faz mesmo com alguém gago. Moisés, eu não estou fazendo porque eu te curei da gagueira. Eu faço, Moisés, porque eu sou. E vai gago mesmo. Às vezes Deus não cura alguém só para mostrar que ele faz até mesmo através de uma pessoa que é enferma. Porque Deus não precisa de algo perfeito. Ele precisa de algo disponível. E você é esse algo, esse alguém disponível. Amém? Então, tudo fora de Deus é instável, mas tudo dentro de Deus é consolidado, é firme. E por mais que você não saiba como, de que jeito, de que forma, eu quero que você saiba de algo. Você só precisa de uma palavra: eu sou o que sou. Eu estarei com você, Moisés. E Deus está falando para você aqui hoje: eu estarei com você, Rejane. Eu estarei com você, Thaís. Eu estarei com você, Maria. Eu estarei com você, Itaciane. Eu estarei com você, Vi. Eu estarei com você, Bruna. Eu estarei com você, Júnior. Eu estarei com você. E eu sou o que sou. Isso é suficiente. E quando você tem essa palavra, isso é o suficiente. Amém? Glória a Jesus. Pegaram essa rema? Aleluia. Então, queridos, Deus precisa de pessoas disponíveis. Para de falar: Deus, mas como? Fala: Deus, quando? Aonde você quer que eu faça algo? Eu estou disponível. Eu vou dizer uma coisa para você. Hoje em dia tem pessoas que pensam que por muito pegar um som daqui, pegar um som dali, vão ser usados. Não. Não é isso. Não é sobre isso. O ser usado condiz com a disponibilidade de alguém, tá? Tem pessoas que oram muito mais que eu, 8 horas por dia, 6 horas, e quase não são usadas por Deus. Eu oro muito menos que essas pessoas, mas eu sou muito mais usada por Deus que muitas pessoas por aí, porque eu me coloquei numa posição para transbordar. Eu me coloquei numa posição para distribuir um maná todo dia, para orar, para chamar um exército para orar, para levantar um povo em oração.
Aí você fala, mas como que o fulano ora tanto e Deus nem usa ele? Mas a questão é, você se colocou disponível, mesmo não estando perfeito? Porque não é como Deus vai me usar. Deus, quando o Senhor quer me usar? Estou pronto. Eis-me aqui. Hoje eu estou pronto para ser usado. Então é sobre isso. Se você não transbordar, a unção não vai fluir e você não vai receber mais. Amém? Glória a Jesus. Então, queridos, um dia abençoado para todos vocês. Amo vocês. Beijo, beijo. E até a próxima madrugada.